O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast, mas antes, quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast, e para que vocês se inscrevam no canal do YouTube. Os links que os levarão para o perfil do Instagram e para o canal do YouTube estarão disponíveis na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e antes de tudo, queria explicar para vocês aí por que, que eu fiquei vários dias sem postar aqui o conteúdo para vocês e nos últimos dias eu tive um problema de garganta aí que realmente me afetou bastante. Decidi me recuperar 100% para poder retornar aqui às atividades no podcast, certo? Então, tive aí um bom tempo em que melhorei, mas ainda estava com a voz bem ruim. E já tinha acontecido outras vezes, de eu ficar doente da garganta e voltar, a postar episódios sem estar 100%. Então depois eu percebia que não ficava tão legal, Afinal de contas, a voz aqui é o meu principal instrumento. Então decidi que sempre que tiver algum probleminha relacionado à voz, sempre algum problema de garganta que às vezes aparece, voltar a postar episódios para vocês somente quando eu estiver 100%. Então é isso, amigos, a gente vai hoje para um mini episódio, onde eu vou falar de um caso aqui que ocorreu nos Estados Unidos, um caso bem interessante sobre injustiça, sobre um caso ali que chama muito a atenção, e um caso brasileiro de uma mulher que desapareceu, se eu não me engano agora, em Goiás, tá? A gente vai hoje para o episódio 96. E eu vou começar com vocês por esse caso, que está relacionado a um depoimento falso, É uma matéria que saiu já nesse mês de novembro da BBC Brasil e o título da matéria diz o seguinte, olha só: Meu depoimento falso condenou 3 adolescentes à prisão perpétua e a culpa me persegue desde então. Ron Bishop sabia que estava mentindo. Ele tinha 14 anos e estava diante de um juiz, acusando 3 menores de Baltimore de assassinar seu melhor amigo, DeWitt Duckett, em 18 de novembro de 1983. O caso contra Alfred Chestnut, Andrew Stewart e Ransom Watkins parecia sólido, apoiado pelo depoimento de 3 outras supostas testemunhas do crime. Então, Bishop temia o que poderia acontecer se ele as contradissesse. Abre aspas. Se eu dissesse a verdade, iria contradizê-los a todos, porque eles tinham 3 testemunhas dizendo que aqueles 3 caras eram culpados, disse ele ao podcast da BBC. E ele continuou, Abre aspas. E como eu tinha 14 anos, pensei que o júri pensaria que eu estava mentindo, quando, na verdade, eu estava dizendo a verdade, fecha aspas. Com base no falso depoimento de Bishop e das outras testemunhas, também menores, o júri considerou Chestnut, Stewart e Watkins culpados
do assassinato de Duckett e os condenou à prisão perpétua. Por mais de 30 anos, Bishop carregaria a culpa de ter mentido e de ser responsável por mandar 3 pessoas inocentes para a prisão. Mas em 2019, uma revisão do caso pelo Ministério Público de Baltimore revelou sérias inconsistências e finalmente abriu caminho para que Bishop revelasse a verdade que mantinha em segredo desde aquele fatídico dia de novembro na escola primária Harlem Park, em Baltimore, em 1983. Então, amigos, vocês veem que é um caso de depoimento falso, um caso sério que levou, pessoas inocentes à condenação. A gente vai entender qual que foi o crime, Se trata de um assassinato escolar. E aí eu vou contar para vocês aqui essa história. Crescendo em Baltimore, Bishop sentia que sua escola era o lugar mais seguro em que poderia estar. Seu irmão havia sido assassinado sem que se encontrasse um culpado, e isso o deixou com uma sensação constante de desconforto. Na escola, ele passava muito tempo com 2 amigos, um dos quais era Duckett. Abre aspas. DeWitt era um garoto quieto e calmo, e nos conhecemos. Mais tarde, fizemos outro amigo que também havia crescido no bairro. Fecha aspas. Harlem Park era uma escola grande e desafiadora. Então, os 3 começaram a descobrir atalhos que os ajudavam a evitar as grandes multidões que costumavam se formar em certas áreas, onde frequentemente surgiam problemas entre os alunos. Um dia, em novembro de 1983, eles pegaram um desses atalhos. Abre aspas. Estávamos andando pelo corredor, fazendo o que fazíamos de melhor, contando histórias, conversando e contando piadas. Foi quando ouvi alguém dizer: "Ei, me dá essa jaqueta." Duckett não era um jovem atlético, mas possuía uma peça de roupa que todos na região de Baltimore cobiçavam na época, uma jaqueta do time de basquete da Universidade de Georgetown, que era vendida por cerca de $60 na época, cerca de $200 hoje, ou se a gente trouxer para a moeda brasileira, em torno de R$1.077. E aí ele continua contando. Quando me virei, percebi que havia uma arma apontada para o meu rosto, e quando dei 2 passos para trás, a pessoa apontou para o pescoço de DeWitt. Bishop descreve um momento de caos, quando o outro amigo que estava com eles percebeu o que estava acontecendo e correu, dando a Bishop a oportunidade de fazer o mesmo. Abre aspas. Foi quando atravessamos o corredor e descemos as escadas que ouvimos o tiro. Bishop lembra que ele e o amigo continuaram correndo até chegarem ao refeitório principal, onde encontraram o diretor da escola. Abre aspas. Nós nos aproximamos dele e dissemos: acabamos de levar um tiro. E naquele momento, DeWitt entrou com a mão no pescoço. Quando chegou até nós, caiu no chão. Os 2 meninos voltaram para casa sem mais notícias do que havia acontecido com DeWitt, e algumas horas depois, a polícia chegou procurando por eles. Pela primeira vez, Bishop foi levado à delegacia de Baltimore. Foi lá que ele conheceu o detetive Donald Kincaid. Abre aspas. Achei-o um cara muito legal, com um certo ar extravagante, que tinha um estilo de liderança, e ele me deu toda a atenção, o que me surpreendeu muito. Fecha aspas. O adolescente descreveu o suspeito e o detetive anotou cuidadosamente. Alguém mais alto que Bishop, por volta de 1,80 m, magro, com pele escura, bigode ralo, possivelmente calça jeans azul e possivelmente um moletom cinza ou branco.
Abre aspas. Depois de um tempo, o detetive Kincaid saiu do quarto. Quando voltou, me disse que DeWitt não havia sobrevivido. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não há palavras para descrever. Era como se eu estivesse em outro mundo. Eu queria que me soltassem para que eu pudesse simplesmente deitar na cama. Fecha aspas. Quando finalmente chegou em casa, sua mãe o esperava desesperadamente na porta, também em choque com a notícia. E aí a gente vai saber aqui dos suspeitos, né? Kincaid foi à casa de Bishop alguns dias depois. Abre aspas. Eu estava dormindo e minha mãe teve que me acordar. Eles me mostraram várias fotos e possíveis suspeitos, e eu conhecia todos. Vi Alfred, Andrew e Ransom, e disse a Donald Kincaid que não podia ver ninguém relacionado ao assassinato de DeWitt. Vi uma expressão de decepção em seu rosto, com uma certa raiva, e então ele foi embora. Ele deixou de ser aquele cara super legal. Fecha aspas. Mas dias se passaram e o detetive o levou de volta à delegacia. Abre aspas. Foi quando ele se trancou na sala de interrogatório comigo e foi aí que todas as coisas ruins aconteceram. Fecha aspas. Em diversas ocasiões, Kincaid negou a versão dos eventos que Bishop descreve abaixo. Abre aspas. Ele me disse que tinha novas informações, que eu estava mentindo para eles, que eu estava omitindo informações. Ele se tornou ainda mais direto, gritando e apontando o dedo para mim. Fecha aspas. Kincaid lhe disse que uma nova testemunha havia apontado 3 suspeitos pelo assassinato de Duckett e recebido apoio de outros 2. Mas Bishop sabia que havia apenas uma pessoa responsável pelo crime. Dias se passaram até que Bishop tivesse notícias de Kincaid novamente, mas a pressão aumentou. Bishop diz que sabia que não deveria contestá-lo. Abre aspas. É o que se aprende vivendo em West Baltimore. Não se diz a um policial branco do calibre de Donald Kincaid que ele é louco ou está mentindo. Fecha aspas. No entanto, ele se manteve firme e Kincaid começou a perder a paciência. Abre aspas. Foi aí que começaram as ameaças, que eu não sairia sem dizer a verdade, que eles iriam me jogar contra a parede e enfiar minha cabeça pela janela. Fecha aspas. Bishop diz que, em determinado momento, o detetive ficou tão furioso que começou a expor sua arma. Abre aspas. Ele estava com a mão na arma e naquele momento estávamos muito familiarizados com histórias de policiais matando pessoas e apontando armas ou facas para elas, alegando que estavam tentando agredi-las e que estavam se defendendo. Olha isso. E eu era um garoto negro de 14 anos no meio de todos esses policiais brancos. Eles poderiam me matar e me fazer desaparecer. Fecha aspas. Foi então, em meio ao desespero, que Bishop disse a Kincaid que diria tudo o que quisesse ouvir. Bishop conta que Kincaid começou a lhe mostrar uma série de fotos, todas com os 3 jovens réus, Alfred Chestnut, Andrew Stewart e Ransom Watkins. Abre aspas. Ele apontou para a foto de Alfred e disse: ele estava com a arma, não estava? Mas quando eu disse que não, as ameaças recomeçaram. Eu sabia o que ele estava dizendo. Ele estava me pressionando para incriminar essa pessoa, que na verdade era Alfred Chestnut. Fecha aspas. Bishop explica que, enquanto olhavam para as fotos, o detetive desdobrou a narrativa que havia construído até aquele momento. Ao final do interrogatório,
Bishop afirma ter assinado um documento identificando Chestnut, Watkins e Stewart como envolvidos no assassinato de seu amigo, o que rapidamente levou à prisão e às acusações contra os jovens. Bishop decidiu não contar à família o que havia acontecido, por medo da reação de sua mãe e de como a polícia agiria. Abre aspas. Eu sei que ela, a mãe dele, teria agido, e isso teria colocado meus pais em confronto direto com o Departamento de Polícia de Baltimore, explica ele. E aí a gente vai saber, o que aconteceu, o julgamento aí dos jovens que foram incriminados, Com os 3 jovens acusados, a promotoria de Baltimore apresentou 4 testemunhas, todas menores de idade, incluindo Bishop e o outro amigo que estava presente no momento do incidente. Bishop conta que na primeira reunião com Kincaid e o promotor responsável pelo caso, Jonathan Shoup, os policiais tentaram alinhar os relatos das 4 testemunhas em detalhes importantes. O principal era que o crime havia sido cometido por 3 pessoas, não uma, como Bishop havia declarado em seu depoimento oficial. Quando chegou a sua vez de falar, ele ficou tão nervoso que começou a tremer. Abre aspas. Eu não conseguia organizar meus pensamentos. Eu estava nervoso porque eles me pediram para lembrar de algo que não aconteceu. Eles me pediram para mentir. Fecha aspas. Mais tarde, ele conta que em determinado momento, quando o detetive saiu da sala, ele até tentou alertar o promotor. Abre aspas. Algumas das coisas que estamos dizendo aqui não são como aconteceram. Quando o promotor disse, ok, sente-se, percebi que ele fazia parte daquela armação. Fecha aspas. Em uma última tentativa desesperada, Bishop diz que fez um pacto com o terceiro amigo, prometendo a ambos contar a verdade quando o julgamento chegasse. Abre aspas. Mas o lamentável foi que no dia do julgamento, quando eu deveria ser o primeiro a testemunhar, acabei sendo o último. E o que me impediu de contar a verdade foi ver meu amigo e o amigo de DeWitt dizerem que o crime foi cometido por 3 pessoas em vez de uma. Aos 14 anos, pensei que o júri pensaria que eu estava mentindo quando dissesse a verdade, e o detetive Kincaid já havia me ameaçado, dizendo que também poderiam me acusar de cúmplice de assassinato por proteger esses 3. Fecha aspas. Por fim, Bishop identificou os 3 menores como responsáveis pelo assassinato. Abre aspas. Eu sabia que estava mentindo e foi doloroso ter que identificar esses 3 garotos. Lembro-me de que, quando me pediram para identificar a pessoa que estava puxando a jaqueta, apontei para Andrew e seu rosto confuso, como se dissesse, ele está mentindo. Após depoimentos e deliberação do júri, Chestnut, Stewart e Watkins foram condenados à prisão perpétua pelo assassinato de DeWitt Duckett. Após o julgamento, Bishop mudou de ideia sobre, abre aspas, ter que conviver com a culpa. Ver esses jovens irem para a prisão pelo resto da vida e serem enviados para a prisão estadual de Maryland, um lugar com péssima reputação, dividindo celas com assassinos, e eles têm apenas 16 e 17 anos. Ao mesmo tempo, você não confia em ninguém. Você sabe que eles não cometeram um crime e sabe que alguém cometeu. Então, você não sabe se alguém vai se aproximar de você a qualquer momento e matá-lo. Fecha aspas. Apesar das dificuldades, Bishop conseguiu se formar no ensino médio e estudar psicologia, sempre determinado a contar a verdade sobre o que aconteceu no dia em que seu melhor amigo foi morto. A oportunidade de contar a verdade viria mais de 3 décadas depois,
em 2019, quando, graças aos esforços de Chestnut e sua equipe jurídica, irregularidades suficientes foram encontradas no caso para que o Ministério Público de Baltimore iniciasse uma nova investigação. Bishop foi intimado e sua primeira reação foi entrar em pânico. Abre aspas. Achei suspeito. Foi a mesma instituição que me acusou de mentir e, de repente, todos aqueles velhos sentimentos retornaram. Vão me incriminar de novo? Por que falar comigo agora? Mas eu estava resignado com o fato de que desta vez eu diria a verdade, mesmo que tivesse que ir para a prisão. Fecha aspas. Para a promotoria, o depoimento de Bishop acabou sendo a peça do quebra-cabeça necessária para o progresso da investigação. Conseguiram localizar as outras 3 testemunhas que também se retrataram, e a promotoria relatou que a polícia havia coagido e orientado as testemunhas a prestar falso testemunho. Também foi descoberto que, devido à teoria dos 3 assassinos, uma segunda hipótese, segundo a qual uma testemunha havia identificado outra pessoa como autor do crime, não foi investigada. O outro suspeito era Michael Willis, um morador local que havia sido visto rondando a escola e, mais tarde, foi visto vestindo uma jaqueta da Georgetown. Mas com a morte de Willis em um tiroteio em 2002, o crime de DeWitt permaneceu sem solução. Em apenas 4 semanas, a unidade do promotor público de Baltimore responsável pelo caso determinou que Chestnut, Stewart e Watkins haviam sido condenados injustamente e deveriam ser exonerados. Os 3 homens foram libertados da prisão em 25 de novembro de 2019, 36 anos após a prisão. Em outubro de 2023, a cidade de Baltimore chegou a um acordo de 48 milhões de dólares com as vítimas do delito. E apesar da emoção de Bishop por ter sido parte integrante da libertação deles, a culpa nunca o abandonou completamente. E ele diz que, se pudesse falar com eles, se desculparia. Abre aspas. Penso neles todos os dias, sobre se deixaram de ter famílias, seus próprios filhos, e sobre saber que desempenhei meu papel em impedi-los de viver a vida produtiva de uma pessoa livre. Penso nisso todos os dias. Esse caso é impressionante, bicho, mas não é algo que surpreende, né? Quando a gente sabe que aconteceu nos Estados Unidos aí dos anos 80, né? Dos anos 1980. Ocorreu ali em 1983. E todos aqueles filmes e séries que a gente já assistiu, e vocês aí, muitos eu acredito tenham assistido, né? Sobre policiais agindo, né? Para incriminar pessoas e coagir testemunhas para que pessoas inocentes sejam incriminadas, como nesse caso, né? Eu não conhecia esse caso, é um caso real, absurdo, né? Onde 3 jovens passaram mais de 30 anos condenados à prisão perpétua, bicho. Então, olha isso, cara. É algo lamentável, mas a gente sabe que realmente nos Estados Unidos isso é algo que ocorreu muito. E é um alento saber que foi, né, descoberto aí, mas o grande dano que isso causou aos jovens e aos seus familiares, né? Então é isso, amigos. Esse é o primeiro caso e a gente vai para o caso brasileiro, né, onde uma biomédica desapareceu. Essa biomédica, ela desapareceu e aí isso já foi agora no mês de novembro, bem no começo do mês de novembro. Eu vou contar para vocês aqui como que ela desapareceu, as circunstâncias, né, e aí as informações que vieram em seguida. Biomédica desaparece após viajar para encontrar parentes. Érica Luciana teve um problema no carro quando estava na cidade de Corumbá. Ela tinha planos de ir para a casa do pai.
essa matéria, ela foi ali bem no comecinho de novembro, ali pelo dia 4. A biomédica Érica Luciana de Souza Machado, de 47 anos, está desaparecida depois de ter viajado de Alexânia, no entorno do Distrito Federal, para a casa do pai, que mora em Jataí, no sudoeste goiano. O irmão da biomédica, Júlio César de Souza, contou que ela teve um problema no carro e teria parado em Corumbá de Goiás. Ele disse ao G1 que ela tem histórico de ansiedade e depressão. E aí, amigos, vale sempre comentar, né, sobre essas questões sensíveis, né, que se você tem questões relacionadas à ansiedade e depressão, o mais indicado é sempre procurar ajuda profissional. Segundo o irmão, Érica estava em crise, mas toma os medicamentos. Abre aspas. Ela foi para a casa da mãe dela em Olhos d'Água, que é o município de Alexânia, perto de Corumbá, e estava planejando ir para a casa do nosso pai, em Jataí, passar uma temporada lá com ele. Segundo Júlio César, a última vez que a irmã falou com os familiares foi na manhã de sábado, dia 1º de novembro, quando estava na cidade de Corumbá. Ela teve um problema no carro e precisou parar. A viagem para a casa do pai estava programada para o domingo, dia 2. E aí ele conta também, né? Abre aspas. Ela falou para um senhor que tentou ajudar, que estava olhando no celular e bateu o carro no meio-fio. Com essa batida, o carro trancou a bomba de combustível e não deu mais partida. Ainda segundo Júlio, as pessoas saíram de perto dela e, quando voltaram, ela já não foi mais vista. Ele contou também que não tem câmera na região em que Érica estava. Então, no dia 1º de novembro, né, para a gente só repassar aqui o fato, ela no dia 1º de novembro saiu de casa em Alexânia, né, por volta de 9h30 da manhã, 9h30, 10 horas, para Corumbá de Goiás, a fim de comprar ração, né, e verificar o farol do carro. E aí, em Corumbá de Goiás, é onde ela foi vista pela última vez, né? Quando o carro quebrou após ela bater em um meio-fio perto da entrada da cidade. E os moradores tentaram ajudar, indicando um mecânico, né? Esses são os relatos. Depois disso, por volta de 11h30 da manhã, a biomédica já não foi mais vista e não se comunicou com ninguém. Em 2 de novembro, já no dia seguinte, a família registrou um boletim de ocorrência informando o desaparecimento e o carro dela foi rebocado para a delegacia. Lá no dia 5, já na quarta-feira, o Corpo de Bombeiros de Goiás iniciou buscas por ela, né, mobilizando equipes em Corumbá de Goiás. No dia 8, já no sábado seguinte ao desaparecimento, os bombeiros suspenderam as buscas, né, por ausência de informações que pudessem direcionar as atividades dos militares. E a Polícia Civil segue com as investigações, tanto na delegacia de Corumbá de Goiás quanto de Alexânia. O irmão de Érica descreveu as características dela para ajudar nas buscas e pedir ajuda com informações. Segundo o irmão, ela tem 1,63 m aproximadamente, está de calça jeans, blusa preta, cabelo preto Chanel. É uma moça de pele clara, bonita. É o que indica, que diz o irmão. Ela desapareceu, né, no dia 1º e até o dia 8 tentaram buscar ali informações, né? Mas no dia 8 mesmo, sem ter informações, o Corpo de Bombeiros lá do local suspendeu as buscas, né? E a Polícia Civil segue investigando. Depois disso, tem uma informação que surgiu, né? Que foi a informação de que ela teria transferido um dinheiro para a conta da mãe. Essa informação já é agora recente, do dia 13 de novembro, essa matéria, né, com a informação, que diz o seguinte: biomédica transferiu R$10.000 para a mãe antes de sumir, né, segundo a polícia. Polícia trabalha com possibilidade de Érica Luciana ter sumido por vontade própria. Ela enfrenta depressão
e teria relatado para amigos que estava triste. A informação de que Érica Luciana teria transferido R$ 10.000 para a mãe antes de sumir é da Polícia Civil que investiga o caso. A delegada Aline Cardoso disse ao G1 que a mãe de Érica só percebeu a transferência do dinheiro dias depois que a filha sumiu. Abre aspas, né? Isso é a informação da delegada. Segundo o relato da mãe, a filha saiu de casa por volta de 10h30 da manhã daquele dia e a transferência dela foi próximo a esse horário. Ela fez uma transferência de 10 mil e um Pix de 400, né, que informa a delegada. A delegada disse que a principal linha de investigação neste momento é de que Érica tenha sumido por vontade própria. Alguns indícios que fortalecem essa hipótese é o fato de a biomédica ter tentado despistar quem tentou oferecer ajuda a ela, ter mentido seu nome e o fato de sempre ajudar a mãe financeiramente e ter feito a transferência do dinheiro antes de desaparecer. Abre aspas. Principalmente o fato de ela ter transferido esse dinheiro para a mãe pouco antes de sair. Ela enfrentava uma depressão e havia dito para amigos que queria sumir, queria ficar um tempo no mato, sem contato com ninguém. Então é um caso delicado, né, amigos? Já que a gente tem essa informação aí que ela sofre com ansiedade e depressão, né? Então já fica uma situação bem complicada, porque nos momentos que as pessoas querem se isolar, não é algo legal. O mais indicado é procurar uma ajuda, né, de um especialista. E aí, amigos, a última notícia que a gente tem aqui, a última matéria foi atualizada no dia 14. Eu tô gravando aqui, amigos, no dia 16 pela manhã. E no dia 14 é a última matéria, a última atualização. Da matéria que diz o seguinte: biomédica que desapareceu após bater o carro disse para amigos que queria sumir por um tempo. A nova informação é essa, né? A gente vai ouvir aqui o que a delegada falou. De acordo com a delegada, alguns amigos de Érica relataram que ela não estava feliz com algumas questões pessoais e queria sumir por um tempo, ficar longe de todos. Abre aspas. Ela enfrentava uma depressão e havia dito para amigos que queria sumir, que queria ficar um tempo no mato, sem contato com ninguém, que ela estava muito triste com o rumo que a vida dela havia tomado. A delegada Aline disse também que a principal linha de investigação da polícia é de que Érica possa ter se ocultado de forma voluntária. E aí entra lá a questão, né, da transferência que ela já fez justamente no dia que ela saiu de casa, no dia 1º. O fato dela transferir esse dinheiro, logo depois de sair, o fato dela transferir esse dinheiro e logo depois ir para um lugar diferente, né, de onde ela avisou, tentando ali despistar as pessoas, né, quando você liga todos esses fatos, né, fortalece essa linha de investigação que ela realmente quis se afastar de todos, né. E aí a gente vai torcer para que ela tenha apenas decidido, né, ir para um local e ficar ali sem ter contato. Óbvio, isso não é algo interessante, né? Os especialistas dizem, né, que uma pessoa que enfrenta depressão, ficar isolada não é interessante, mas a gente vai torcer para que em breve ela volte aí para os familiares, né, e que continue aí buscando ajuda para enfrentar essas questões. É isso, amigos. Vou terminar aqui o episódio 96, né, esse mini episódio, e vou postar para vocês o próximo episódio, finalmente, né? É o episódio baseado no livro escrito pelo pai do Jeffrey Dahmer. Já estou produzindo ele e, como eu venho falando para vocês aí já há alguns meses, ele finalmente vai sair um especial em 2 episódios, né? Onde eu vou, obviamente, entrar ali, introduzir o assunto, né, sobre o Jeffrey Dahmer, mas a gente vai focar ali nesse livro onde o Lionel Dahmer, o pai do Jeffrey, ele escreve esse livro e passa bastante informação sobre como foi a infância e a adolescência, né? O que ocorreu ali? Será que existe
alguma coisa que influenciou diretamente o comportamento do Jeffrey Dahmer na infância dele, algo que ocorreu na infância e adolescência. Então eu vou postar para vocês depois desse aqui o primeiro episódio sobre o livro escrito pelo pai do Jeffrey Dahmer. É isso, amigos, até alguns dias aqui no Crimecast.